Eu não sei se você sabe, mas a ansiedade ela pode eliminar os seus resultados no trabalho. Ela pode destruir com as suas relações, fazendo com que a situação que já não é boa só piore. Quer entender isso? Então, esse vídeo é para você. Aí você vai me perguntar, Patrícia, por que a ansiedade nos atrapalha no trabalho? Por que ela pode atrapalhar as minhas relações? O que, afinal de contas, o problema das outras pessoas e a forma com que as outras pessoas me tratam e são comigo tem a ver com a minha ansiedade? Pois é, tudo. Então a gente precisa entender alguns passos aqui antes da gente aprender como a gente vai desacelerar, como a gente vai desacelerar essa ansiedade, como a gente vai melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, como a gente vai melhorar os nossos resultados. A gente precisa entender, afinal de contas, quais são os pontos que, de fato, quando nós estamos em crise de ansiedade, o nosso trabalho ele pode ser totalmente e é afetado, comprometido, chegando no nível até da gente se prejudicar, chegando no nível da gente ser mal interpretado, chegando no nível de piorar as nossas relações lá dentro e até perder o nosso emprego. Sim, acontece. E aí, claro, a cena seguinte é triplicar a nossa ansiedade, porque afinal de contas a gente precisa pagar contas, afinal de contas as pessoas não vão entender, aqueles que nós estamos devendo, as contas chegam, as situações vão acontecer, as pessoas vão nos cobrar, família, tudo relacionado àquilo que nós estamos, que nós nos comprometemos, fora nossa própria autocobrança, é prejudicada. Olha que situação. Quando nós estamos passando por uma situação de ansiedade, quando nós fomos acometidos por essa emoção que destrói com a nossa vida, realmente a gente fica em um nível que a gente muitas vezes não consegue enxergar nada. E tudo bem. Patrícia, eu tô tomando medicamento, ok, mas ainda assim você fica comprometido, porque até você sair disso, até você entender por que isso aconteceu, isso já virou uma ruína, você já perdeu muitas coisas. Então, calma aí, visionário, a gente precisa entender por que o nosso trabalho ele acaba sendo comprometido e por que isso só piora as nossas relações no dia a dia. Então, vamos para o primeiro passo. Primeiro de tudo, por que a ansiedade ela atrapalha o nosso trabalho, ela atrapalha as nossas relações? Primeiro, porque nós pouco ficamos no momento presente. Talvez a gente nem saiba o que é isso. Nós estamos muito ligados ao futuro. A gente se projeta para lá o tempo todo. Pouco a gente fica no momento presente. E quando fica, a gente se assusta. Por quê? Porque não está acostumado com o que está acontecendo no momento presente. É como se alguém te acordasse. Ou sai do futuro, dá para você vir aqui um minuto? E você fica, meu Deus, o que está acontecendo ao meu redor? Será que eu tô com a cabeça onde? O que tá rolando aqui? A gente volta meio bobo. É incrível, mas é verdade. Primeiro, se você tem uma crise de ansiedade forte, que já tá batendo, que já tá comprometendo totalmente a sua vida social, nitidamente, eu te recomendo a um terapeuta, a um psicólogo, tá? Talvez até um psiquiatra. Por quê? Porque esse vídeo são para as pessoas que estão desenvolvendo ansiedade, para as pessoas que estão passando por um período que alguma coisa aconteceu na vida dela, que agitou, que deixou ela um pouco mais ansiosa e que essa ansiedade ela já está começando a atrapalhar, mas ainda não nesse nível hard. Se é no nível que já está atrapalhando a saúde, atropelando tudo, é psicólogo. Não deixe de procurar esse especialista. Não tome, ou pelo menos evite, pelo amor de Deus, tomar remédio, tomar medicamento, se automedicando, porque alguém com ansiedade toma, você também toma e tá tudo bem. Isso é sério. Isso é muito sério. Para vocês terem uma ideia, eu fui diagnosticada com 19 anos, olha, na década lá de 90, com síndrome do pânico, ansiedade excessiva. Ansiedade excessiva que originou síndrome do pânico. Eu tenho quadros na minha família, minha mãe, por exemplo, toma remédios fortíssimos de crise de ansiedade. Então, é muito sério. Isso é muito sério.
Acontece que a ansiedade, ela tem níveis. E de tudo que eu vou tratar aqui hoje, é aquele nível que ainda você consegue trabalhar, mas que você tá passando por uma situação que tá te deixando muito mais ansioso, que você começou a perceber que você já tá mudando um pouco o seu comportamento, que você já não é mais o mesmo, que você tá trabalhando em casa e tá se acabando no doce, se acabando na geladeira de comer as coisas assim. Você começou a perceber que você tá comendo muito rapidamente, você começou a perceber que você tá comendo além da conta, que você quer doce constantemente e que você tá com umas crisezinhas de falta de ar que passa, mas que você ainda tem ali o controle. Então, ok, esse vídeo ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar pelo menos você começar a enxergar que dá pra você mapear, que dá pra você entender aí o que tá acontecendo. Então, tudo bem até aqui? Isso tá claro pra você? Aí você vai falar: "Não, Patrícia, eu tô bem, eu tô me medicando, eu já passei no médico, mas achei interessante o conteúdo, quero entender?" Ótimo. Então, tamo junto na jornada e eu espero de verdade que o conteúdo desse vídeo aqui possa te ajudar. Então, vamos lá. Retomando o primeiro passo. Quando nós estamos extremamente ansiosos, nós estamos totalmente projetados no futuro. É aquele momento que a gente não sabe o que vai acontecer. É um momento em que a gente tem medo do que pode acontecer. Por exemplo, a minha crise de ansiedade, quando eu tinha, não que eu não seja uma pessoa acelerada. Eu sou, então de vez em quando eu tenho que... Opa, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Por quê? Porque eu me conheço. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei como eu funciono. Então, quando algo diferente começa a acontecer, eu já percebo. No início da pandemia, por exemplo, onde todos nós somos obrigados, né, a partir daquele 16 de março de 2020, que a gente ficou em casa, eu sempre fui de ver notícias, mas eu me aprofundei muito mais nos noticiários, ou seja, eu fiquei muito mais atenta ao que estava acontecendo no mundo, a política e tudo mais. Um belo dia, eu fui no mercado e comecei a perceber que eu estava com uma crise de falta de ar. O que eu percebi? Eu falei, cara, eu acho que eu peguei o Covid. Com certeza eu peguei o Covid. E aí eu fiquei um pouco, né? E aí, só no desespero, porque tava muito no começo e a gente tava naquela pilha absurda do peguei, vou morrer fatalmente. Então eu entrei numa crise muito maior de ansiedade. Então eu comecei a ficar meio ruim no mercado, assim. Então eu fui puxando o ar com um pouco mais de força, né? E aí cheguei em casa, tal, e com aquela crise. E tudo bem. E aí, conversa vai, conversa vem, eu em casa, conversando. Até que a Beth virou pra mim e falou assim: "Você percebeu que depois que a gente começou a conversar, sua crise parou?" Aí eu percebi, eu falei: "É verdade, eu não tô com falta de ar. Então não é o Covid. Pode ser que não seja." Ou seja, o que era? Eu estava infiltrada nos noticiários. E com isso, obviamente, eu me projetei para onde? Para o futuro. O que vai acontecer amanhã? Quando isso vai acabar? O que pode acontecer? Será que as economias eles vão chegar até quando? Se esse quando não existe? Será que são 40 dias? Será que são 3 meses? Será que são 2 anos? E isso aumenta a sua ansiedade. Você passa a entrar numa conexão com as coisas que você não tem certeza de uma maneira muito mais pesada. Você entra num desespero muito grande. Agora, isso porque eu estou dando um exemplo de uma situação que aconteceu agora na pandemia. E antes? Antes, nós sempre estávamos ligados 24 horas no trabalho, em festas, em situações que a gente não estava conectado no momento presente, embora a gente estava vivendo situações no momento presente. Mas a nossa mente, ela estava projetada no medo, na insegurança do que vai acontecer amanhã. Então, quando a gente fica projetado no amanhã, quando a gente fica projetado no futuro de não sei se eu vou estar vivo, não sei se vou dar conta, não sei se eu vou perder o emprego, não sei se amanhã eu volto a trabalhar. Eu já dei esses relatos aqui. Eu tinha clientes que iam trabalhar com medo de perder o emprego porque a empresa estava passando por um período de mudança, onde eles estavam aplicando uma demissão em massa. E o que acontece? As pessoas iam trabalhar com medo.
E aí o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não ser bom bastante, ou seja, ela não conseguia se projetar no momento presente para entender minimamente o que ela poderia fazer no momento presente. Percebe? Por exemplo, elas estavam trabalhando com muito medo de perder o emprego, mas elas não conseguiam estar no momento presente para começar a pensar minimamente, peraí, se eu estou empregado, o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso pegar os meus conhecimentos e aplicar isso no momento presente para eu ser melhor? Mas a gente não consegue ter esse raciocínio. Por quê? Porque a nossa mente está projetada no futuro. E o futuro, ele não existe. O futuro, ele está dentro da nossa cabeça. Então, a gente se joga lá na frente, acreditando que lá na frente a gente não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir honrar com os compromissos. E, claro, a gente acaba fazendo o quê? Entrando no segundo estágio, que é o estopim. Você passa a não entender nada do que está acontecendo no momento presente. O momento presente, ele passa a te assustar totalmente. Você fica extremamente angustiado, você fica extremamente assim nervoso, extremamente mal. E aí você perde a percepção. Lembra, eu falo muito aqui, inclusive ensinei ferramentas como você ativa a percepção do todo para que você consiga melhorar a sua forma de atuar. Então, quando a gente entra no estopim, que você passa a não entender o que está acontecendo, o que acontece? Você entra no terceiro estágio, que é a pressa. Você passa a ter muita pressa. E a pressa, o que vai acontecer com ela? Você acelerado, você ansioso, você com medo do futuro, de que não vai conseguir chegar lá, de que não vai conseguir honrar com as contas, de que vai perder tudo que conquistou, de que não vai conseguir fazer as coisas que precisa. O que acontece com você quando você entra nesse estopim, que você entra no terceiro estágio, que é a pressa? Você fica totalmente desacreditado na vida. Você perde a fé. Por quê? Porque você está no futuro. Você não entende que o presente é algo que você possa transformar. Porque a sua pressa é tanta que, por exemplo, o dia para você ele passa muito rápido. E não que o dia não esteja passando muito rápido. Ele está. A gente está com muito trabalho, trabalhando por 2, 3, fazendo 1000 coisas. É criança cobrando, é pai cobrando, é mãe cobrando, é o chefe cobrando, é o amigo cobrando. Todo mundo cobrando, relacionamento cobrando. Então, você se cobra. E o que acontece? Você passa a ter muita pressa. E com a pressa, você sente que você não está rendendo. E aí, chega um momento em que as pessoas estão falando com você. Chega um momento em que você tem uma direção do seu chefe, um feedback, ou indireto, ou informal. E você passa a acreditar que nada está acontecendo. Você passa a sua pressa, imagina, a sua pressa ela é tanta que você vai passando pelas pequenas coisas, pelas nuances que acontecem e você não consegue enxergar. Você não se dá conta de que, na verdade, tudo já está acontecendo com você. Mas a sua pressa, a pressa que você, na verdade, desenvolveu através da ansiedade de se projetar no futuro, ela é tanta que tudo já está acontecendo ao seu redor e você acredita que não está acontecendo. Você acredita que as coisas não estão andando. Você passa a acreditar que você não está se desenvolvendo. Você acredita piamente que você não está evoluindo em nada e que nada está acontecendo. Mas por quê? Porque a pressa está te deixando totalmente inseguro. E, cara, inseguro você pira. Inseguro você estoura. É como... Eu não sei se você dirige, mas é quando você tá dirigindo e você tá andando numa velocidade ali, você tá todo dia com o carro, você vai passando por aquele trajeto. Aí um belo dia, por alguma razão, sei lá, você pega um Uber ou pega uma carona e você passa a ficar do lado do passageiro. E do lado do passageiro você é obrigado a ficar um pouco mais calmo. Por consequência, você vai prestar mais atenção nas coisas ao seu redor. Porque você não está dividindo, né? Compartilhando a sua atenção com o volante. Tudo bem? E não sei se você já aconteceu com você, de você falar assim, caramba, essa padaria existia aqui? Aí alguém fala, claro, há anos. Puta, eu passo aqui todo dia e não vi.
Assim é o que acontece com o nosso dia a dia. Então, imagina, nós estamos lidando o tempo todo com comunicação dentro das empresas. A gente está o tempo todo falando com pessoas. Nós estamos o tempo todo ouvindo as pessoas. Que aí entra nesse quarto estágio. A gente passa a não ouvir as pessoas. A gente escuta. Você escuta vozes. As pessoas estão falando com você. E você nem aí. Isso é grave. Porque na pressa, nesse estupim, na aceleração, na ansiedade, na falta de fé, e você desacreditado, você passa o quê? A não acreditar nas pessoas. Você passa a não ouvir as pessoas, você passa a acreditar que tudo que está à sua volta é uma balela. E por quê? Porque a pressa, a ansiedade, né? Esse fato de você estar no futuro, ele faz com que você possa ter grandes ruídos, grandes filtros nas suas interpretações. Interpretações em relação ao que você ouve do outro e ao que você vê. Eu não estou dizendo que você não passa dificuldades no trabalho, que você não lida com pessoas falsas, que você não lida com pessoas ingratas, que você não lida com pessoas que estão o tempo todo tentando te prejudicar. Essas pessoas, visionários, elas sempre vão existir. Num grau maior, outro menor, às vezes as pessoas mudam de cenário, às vezes elas deixam de te prejudicar e passam a se aliar a você por alguma razão. Às vezes elas estão junto com você, se mostram extremamente amigas, mas por alguma razão, alguma coisa aconteceu que ela passa a ser contra você e ela acaba te prejudicando. Então, é uma série de fatores. Agora, se nós não estamos com a percepção ativada, se os meus objetivos eles estão com ruído, ou seja, se eu não sei o que está acontecendo, se eu tenho medo desse futuro, se eu não acredito nas pessoas que estão vivendo ao meu lado, se eu acho que as pessoas estão me falando coisas que não são verdadeiras, como é que eu vou ficar em paz? Qual é o momento em que a gente desacelera? Eu vou chegar lá nos passos que vão contribuir para a gente desacelerar. Mas antes de você saber esses passos, é importante a gente entender que estar numa crise de ansiedade não é só, tô ansioso. Eu tô vivendo uma crise de ansiedade, tô tomando um psicotrópico bonitinho aqui com um comprimidinho redondo que vai me fazer bem. Não, isso é muito sério. Comprometer tudo aquilo que possa comprometer a sua interpretação é sério. Porque você pode estar achando um monte de coisa que possa, ou das duas uma, ou não ter o peso que você está dando, ou pode não ser nada disso que você está vivendo. Tá dando para entender? Eu pego inúmeros casos na mentoria que depois, com o passar das sessões, a gente começa a perceber que não era nada daquilo. E depois, quando a gente começa a pegar o mentorado, que a gente fala para ele, olha, traça esse caminho, vai por aqui, segue essa direção e traz a resposta do que você está vivendo, muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas com a prática das ferramentas, dos métodos. Por quê? Porque, meu Deus, Patrícia, onde eu estava com a cabeça? Simples, visionário, no futuro. Porque a pressa não te deixou enxergar o que estava acontecendo. De repente você estava lidando com pessoas que não estavam nem aí para te prejudicar, porque não era você o foco, não era você o alvo, e talvez nem era isso. E mais uma vez, não estou dizendo que você possa não viver, mas ainda que você esteja vivendo. Eu não sei se você já reparou, existem pessoas que elas desconfiam de pessoas que querem ajudar e confiam demais naquelas pessoas que estão o tempo todo querendo prejudicar. E por que isso acontece? Justamente porque nós não estamos no momento presente ativando aquela ferramenta da percepção que tanto eu falo aqui e dei inclusive essa aula recentemente nas lives, para a gente poder perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A ansiedade, ela tira isso de nós. A ansiedade, quando nós... E vamos lá, mesmo que a gente esteja nesse grau iniciante da ansiedade, porque de uma certa forma... Todos nós temos um pouco de ansiedade. Existe ansiedade positiva. Sei lá, você passou num concurso, você está prestes a receber uma grana, você tem um cliente novo, uma prospecção, você vai encontrar com a pessoa amada, você tem um projeto novo para apresentar
Eu não estou falando dessa ansiedade. Essa é uma ansiedade positiva. Porra, e que bom que você tem um grau de ansiedade. Significa que você está comprometido com as coisas. Agora, não essa ansiedade que te causa medo, que te causa insegurança. E aí a gente vai para o quinto estágio, que te causa intolerância, que te causa impaciência. E com isso você não se comunica bem. Nossa, você já parou para pensar? Às vezes a gente se comunica muito mal. As pessoas não entendem o que a gente fala. A gente atropela tudo. A gente atropela os nossos pensamentos. Por quê? Porque o meu pensamento está no futuro e o que eu estou querendo dizer está aqui no presente. Não tem conexão. Eu não estou conectada com o meu momento presente. Eu não estou conectada com a minha percepção ativa. Eu não estou conectada, porque olha só, o que vocês me ouvem falar demais aqui sobre a comunicação com as pessoas? Bom, primeiro, quais são os métodos que eu ensino? Habilidades emocionais e gestão dos conflitos entre as relações. Ou seja, quanto mais a gente se relaciona melhor com a gente e com o outro, melhor a gente tem os nossos resultados. A gente melhora a nossa convivência. A gente passa a não achar que tudo é mais a mesma coisa e que eu sempre posso melhorar. Eu posso melhorar meu ambiente. Eu tenho força para isso. Eu tenho força para me conhecer mais. Tudo bem até aqui? Pois é. Só que quando nós estamos comprometidos com a ansiedade, com esse estado de euforia que deixa a gente inseguro e com medo, a gente passa a falar e não está passando exatamente a comunicação, ou podemos não passar a comunicação exata do que nós estamos falando. A gente acaba se irritando com a gente e com o outro e com o mundo porque acha que ninguém está entendendo a gente, porque as pessoas não estão nos ouvindo. Elas não estão nos ouvindo muitas vezes, talvez se ela também não estiver passando por um grau de ansiedade, mas provavelmente é porque nós não estamos sabendo passar. Porque a aceleração que nós estamos é tão grande, o afã da gente querer ser ouvido, ele é tão grande que a gente atropela a gente mesmo. E aí quando você joga tudo isso no ambiente de trabalho, imagina o BO. A gente atropela a nossa comunicação. Você passa a não querer ouvir, você passa a não ter entendimento do que estão te dizendo com o que estão falando. Tá entendendo isso? Porque as pessoas estão o tempo todo dizendo coisas, querendo falar outras. E se nós estivermos desconectados do momento presente, nós não vamos entender isso, nós vamos interpretar mal as pessoas, a gente vai criar uma bela confusão, podemos perder o nosso rico emprego e talvez até grandes oportunidades que nós podemos ter, que isso é um outro ponto. Eu já cheguei a pegar mentorados aqui, deles estarem prestes a ser promovidos e eles acreditarem piamente que eles vão ser mandados embora. De um lado, a empresa está fazendo tudo, colocando ele em situações, até ajudando para que ele evolua mais rápido, e ele está dizendo para mim o seguinte: eu vou ser demitido, Patrícia. Eu não vou ficar nessa empresa mais. A empresa não quer mais ficar comigo. A empresa não me valoriza. A empresa não... E, na verdade, não é nada disso. E por que isso acontece? Porque nós estamos totalmente desconectados do momento presente. Agora, você vem me perguntar: Patrícia, como a gente pode desacelerar? Quais são os mecanismos que a gente pode usar para desacelerar? Eu vou dar as dicas aqui. Só que é importante você entender isso, visionário. Enquanto você não entender isso e ter os objetivos claros dentro da sua cabeça, no sentido de como você pode ser melhor dentro dessa operação, e aí, quando você começar a colocar esses primeiros passos iniciais para você poder aprender a desacelerar, enquanto você não fizer isso, você está se colocando em risco emocional. E com isso, você coloca em risco os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, o fato de você querer ser ouvido,
o fato de você de querer ser compreendido, porque todos nós queremos ser ouvidos, todos nós queremos ser compreendidos. Acontece que o outro não tem uma bola de cristal e nem todo mundo tem habilidade de lidar com outras pessoas. São raríssimas. Olha, eu treino pessoas, eu arrisco a dizer para você que são raríssimas as pessoas que têm a percepção ativada para melhorar as suas habilidades, sua capacitação de lidar com o outro. Por quê? Porque ela não está conseguindo lidar com a primeira pessoa que é com ela mesma. Deu para entender? Então, quais são os passos iniciais, assim? Porque também não adianta a gente pegar 1.500 ferramentas, 1.500 coisas e querer fazer tudo de uma vez, achando que a gente achou a fórmula mágica, porque isso não vai dar certo, mais uma vez. Aí você vai estar munido na pressa, vai estar munido em sentimentos que não vão te ajudar, e isso vai te deixar cada vez mais irritado, mais ansioso. Por quê? Porque na pressa você quer resultados para ontem, que é o que a gente está vendo agora. Um grupo seleto de pessoas jovens que quer tudo para ontem. Esse ontem, ele não existe, principalmente quando a gente fala em relações interpessoais mais carreira. Porque é o que eu falo aqui, carreira é algo que você se constrói, não é algo que você se consolida da noite para o dia, da segunda para terça, e num piscar de dedos, aliás, num piscar de olhos, você consegue fazer as coisas andarem a seu favor. Não é assim, tudo é uma construção. Agora, enquanto eu estiver no futuro, o que eu estou construindo para o meu presente? Como é que eu consigo montar um pacote interessante de expertise dentro do que eu faço se eu não estou aqui? Se eu estou em todos os lugares, menos no momento presente. Então, como é que a gente desacelera? Eu vou dar 3 dicas principais aqui, fora as que eu já dei até agora, para a gente poder começar a melhorar a nossa crise de ansiedade. Primeiro, o primeiro de todos, se conecte com informações e pessoas saudáveis. Hoje nós temos 1 zilhão de informações por metro quadrado. Não tá dando tempo da gente entender o que é fake news, o que é verdade, o que tem veracidade e o que não tem. Tá demais. E no momento em que você está querendo desopilar porque você está ansioso, porque você está estressado, porque você está assim com cortisol lá na tampa de tanta adrenalina que você está jogando de estresse para cima de você, como você está turvo, o que você tende a fazer? Pegar qualquer informação engraçada, pegar qualquer coisa que te distraia. E você distraído, e ainda por cima com pensamento no futuro, é uma bomba relógio para você se arrebentar cada vez mais. Agora, quando você para tudo, produção, e se conecta com informações mais sadias, com coisas que te eleve, com pessoas que saibam mais que você para poder te instruir, te ensinar, te ajudar, você vai cada dia mais ficar menos vulnerável em relação às situações que você está vivendo até no seu ambiente de trabalho. Você vai passar a ter mais conexão com o presente. Então, essas relações interpessoais sadias, ter bons mentores, tá com informações, conteúdos mais sadios que te eleve, que te aprimore, mas não é que faz você dar risada de maneira engraçada, fazendo você fugir da realidade. Não, é te trazendo para a base do presente, para a base do que você precisa realmente fazer. Esse é o primeiríssimo ponto. O segundo é você tirar um tempo para você. Só que não se isole. Então são 2 coisas diferentes. Por exemplo, eu amo me isolar. Eu sou uma pessoa que eu preciso do meu momento flow. O que é o momento flow? Sabe quando você tá vendo uma criança jogar videogame, que ela fica ali, que ela nem pisca? Quando você tá vendo aquele filme que você fica assim, ó, você nem pisca, você fica assim. Esse é o estado de flow, né? É interessante a gente estar no estado de flow com coisas boas, com um bom livro, com um bom filme, na sua, sei lá, se você tirar 5 minutos para meditar, para você não pensar em nada, tá você ali, ó, conectado, mas não se isolando, mas tirar esse momento para você.
para que as suas ideias se reorganizem, para que você entenda, porque a maneira que você tem de se colocar no momento presente é você dizendo assim: eu agora vou tirar um momento para mim. Eu agora vou estar aqui, colocando talvez uma boa música, uma música que te eleve, porque não sei se você sabe, existem músicas que agitam, existem músicas que deixa a gente muito mal, só que a gente não percebe, porque a gente não tem esse conhecimento muitas vezes. Mas tem música que não são boas pro teu estado de espírito, para contribuir com a sua conexão com o seu momento presente. Então, a partir do momento em que você fala assim, eu estou me colocando aqui agora, no aqui e no agora. Então, tira esse momento para você, um bom livro, um filme, enfim, seu, mas não se isole. O isolamento, ele não ajuda quando a gente tá com muitos problemas, quando a gente tá querendo fugir, quando a gente tá querendo fugir de tudo, a gente não quer olhar a conta porque não quer olhar a dívida, a gente não quer falar com fulano porque a gente tá irritado, a gente não quer falar com cicrano porque ele enche o saco, e a gente passa, mesmo no meio de muitas pessoas, se isolando, e isso não é bom. Então, se você pegar a primeira dica, a segunda, ela já vai te ajudar. Por quê? Porque você vai estar com pessoas especiais, com pessoas realmente que te tiraram daquela média das 5 pessoas que tá te puxando para baixo. Tá dando para entender? E o terceiro visionário é o seguinte: pare, mas pare, a palavra é essa. Pare de se cobrar tanto. Nós estamos vivendo um momento de muita pressão. Nós estamos vivendo um momento onde as empresas estão reduzindo o custo, reduzindo pessoas, algumas reduzindo o custo pelo custo, outra reduzindo pessoas que não têm qualidade porque querem pessoas de mais qualidade, e com isso as pessoas de qualidade ficam o quê? Sobrecarregadas. E para você parar de se cobrar tanto, para você parar de se punir tanto, qual é o caminho? Eu vou dar uma quarta dica bônus. É o autoconhecimento. É através do autoconhecimento que você vai entender mais como você funciona e vai melhorar as suas relações em relação às outras pessoas. Você vai entender que não são os outros que têm que se moldar para poder fazer o seu dia ficar mais feliz, mas é você escolhendo através do autoconhecimento a buscar o que você pode fazer mais e melhor. Deu para entender, visionário? Isso ficou claro para você? Fez sentido esse vídeo? Olha só. Amanhã é o dia da nossa live, que seria terça, mas agora tá às quintas-feiras, tá? Eu vou falar sobre a rota, sobre a importância da gente desenhar as nossas rotas. Isso vem contribuir muito para que você consiga se colocar no momento presente, para que você minimamente saiba o que pode te esperar no futuro. Ainda que o futuro não exista e seja incerto, mas quando a gente tem um objetivo traçado, quando a gente sabe minimamente onde quer chegar e quando a gente se conhece melhor, nós priorizamos o momento presente. Por quê? Porque o momento presente, ele vai te dizer se você realmente está no caminho para seguir rumo ao destino que você traçou. Deu para entender? Isso tá claro para você? Então, curta, compartilhe, faça os seus comentários aqui, dê para mim esse presente de saber o que você pensa, se fez sentido, se você está passando por um momento de ansiedade, que grau dele você tá, e se tem sentido isso, de repente você está passando por esse momento e está começando a perceber que as suas relações estão cada vez mais ruídas, e de repente essas dicas podem fazer total sentido para você, ou se você decidiu aplicar